Como realizar uma audiência de custódia? Se você é advogado ou advogada, saiba que essa é uma atuação muito comum na advocacia criminal. Portanto, é bem provável que você receba muitos telefonemas, principalmente se você tem anúncio do site do seu escritório, se as pessoas buscam no Google e podem te encontrar. É muito comum que você tenha uma procura perguntando se você pode realizar uma audiência de custódia no dia seguinte, ou muitas vezes naquele mesmo dia. Afinal de contas, a gente tem um espaço de tempo muito curto naquele momento em que o seu cliente, o seu pretenso cliente é preso até o momento em que você, como advogado, vai participar dessa audiência. Portanto, muitas vezes até o próprio parente do cliente te procura com uma pressa muito grande. Bem, e aí você precisa estar muito bem preparado, bem preparada para realizar essa audiência e saber exatamente os cuidados que você precisa ter. Aqui nesse vídeo, basicamente, eu quero te falar sobre os pedidos possíveis para que você faça oralmente na audiência de custódia e a diferença entre eles. Mas preste atenção, é muito importante que você se prepare adequadamente. Muitos advogados chegam a fazer R$ 6.000, R$ 8.000 ou muito mais que isso mensalmente só realizando audiências de custódia, mas você tem que saber o que você está fazendo, ok? Então, vamos aos pedidos e depois eu vou te explicar como é que você pode fazer para estudar tudo sobre audiência de custódia a fundo, combinado? Na audiência de custódia, você pode requerer o relaxamento da prisão, você pode requerer a liberdade provisória ou você pode requerer a revogação de uma prisão. Nesse caso, geralmente da prisão preventiva. Qual a diferença entre esses pedidos? A primeira coisa que você tem que verificar é o seguinte: existe alguma ilegalidade naquela prisão? Alguma ilegalidade formal ou alguma ilegalidade material? Por exemplo, o seu cliente ele foi impedido de falar com o advogado, ou de que a prisão dele fosse comunicada, ou houve, de repente, algum abuso de autoridade na condução daquela prisão, porque se houve alguma ilegalidade, o pedido correto para você fazer na audiência de custódia é o de relaxamento de prisão. Porém, você precisa atentar para o seguinte: o juiz ele pode relaxar uma prisão ilegal e em seguida decretar uma prisão preventiva. Portanto, mesmo sabendo que houve uma ilegalidade, que você vai requerer o relaxamento de prisão, você precisa também, nessa audiência de custódia, estar preparado para já enfrentar essa possível decretação da prisão preventiva e mostrar ali para o juiz que, na verdade, não há motivos, não há os requisitos do artigo 312 do CPP para que o juiz decrete a prisão preventiva do seu cliente. E, logicamente, você precisa estar munido com alguns documentos que são fundamentais. Comprovar que o teu cliente está trabalhando, que ele tem endereço fixo. Se ele tem filhos menores, por exemplo, comprovar isso também, filhos menores que dependam dele, isso é muito importante. Agora, se a prisão for legal, isso não significa que o seu cliente tem que continuar preso. Se você olha para aquele caso concreto e pensa, nossa, e agora? Mas não tem nenhuma ilegalidade aqui, ele foi preso corretamente, ele realmente estava em flagrante, todas as formalidades de praxe foram seguidas e agora o que eu faço? Não tem problema. Você pode também fazer um pedido, mas não será de relaxamento de prisão. Nesse caso em que a gente tem uma prisão em flagrante que é legal e você não quer que o juiz decrete a prisão preventiva, o seu pedido será de liberdade provisória. Então, aqui nós temos a nossa segunda possibilidade de pedido oral durante uma audiência de custódia. Agora, e se o juiz já decretou a prisão preventiva do seu cliente? Qual será o pedido nesse caso? Bem, se ele já decretou a prisão preventiva e ela foi decretada de maneira legal, ou seja, na hora que o juiz decretou aquela prisão, de fato, tinha motivos, tinha os requisitos do artigo 312 do CPP, esses requisitos de fato existiam, então o que você pode requerer é a revogação dessa prisão com base no artigo 316 do CPP, porque aqueles motivos que existiam no momento em que a prisão foi decretada, eles deixaram de existir, eles não existem mais. Também é possível, tá? Só para te lembrar, revogação não é só da prisão preventiva, não. A revogação também pode ser da prisão temporária, tá bem? Mas revogação necessariamente se refere a alguma coisa que já existe. O juiz ele só pode revogar uma prisão que já foi decretada. E não existe revogação de prisão em flagrante. Prisão em flagrante, você vai atacar ou com pedido de relaxamento de prisão ou com pedido de liberdade provisória. Se a prisão ela é ilegal, relaxamento de prisão. Se a prisão é legal e ainda não houve a decretação da prisão preventiva, você vai requerer a liberdade provisória, ok? Bom, e se por um acaso você está diante de uma prisão preventiva? Não foi uma prisão em flagrante, foi um dia, foi decretada a preventiva, mas ela é ilegal.
o juiz decretou a prisão preventiva sem que aqueles motivos existam. Qual vai ser o pedido nesse caso? O pedido correto será o de relaxamento de prisão, mas você tem que ter um critério técnico na hora. Você tem que pensar o seguinte: bom, o juiz ele acabou de decretar aquela prisão? Porque se ele acabou de decretar uma prisão, ele acabou de decretar uma prisão ilegal. Talvez não faça nenhum sentido você requerer a esse juiz que o juiz ele relaxe a prisão, porque foi ele que acabou de decretar. Então, possivelmente, ele entende que não tem legalidade ali. Então, há casos, há situações em que vai valer a pena você, como advogado, impetrar um habeas corpus. Mas você entendeu como é que você precisa estar bem preparado para realizar uma audiência de custódia? Porque não são apenas os pedidos. Você tem que se preocupar em instruir bem o seu cliente, quais os documentos que você vai levar, ter toda a segurança necessária para passar para o seu cliente, também na sua atuação, logicamente. Então, é muito importante que você esteja preparado. E eu sempre tenho falado isso aqui, né? A gente escolheu a advocacia, a gente estuda para sempre, fazendo leitura, fazendo curso. Então, hoje, eu quero te indicar o curso de prática em audiência de custódia. Ele está com uma condição muito especial. O link está aparecendo aqui para você nesse vídeo. Também está na descrição do vídeo. E assim que você faz a sua inscrição, você recebe o seu acesso imediato. É tudo muito rápido. Aulas em vídeo, banco de peças, se você precisar utilizar alguma peça de liberdade, se você precisar efetivamente peticionar, ambiente de dúvidas. E assim você se prepara e realmente tem condições de atender bem o seu cliente com segurança e realizar com absoluta eficiência as suas audiências de custódia. Eu espero que você consiga se inscrever e até o próximo vídeo.